Então, sejam todos aí bem-vindos, né? Continuaremos o nosso assunto aí sobre qualidade, né? Qualidade de software e garantia da qualidade. Eu estou tecendo com vocês aí um raciocínio, né? De como a gente pode estar trabalhando com alguns critérios, né? No slide anterior, nós trabalhamos com algumas características, falei lá da garantia total da qualidade, né? O tal do TQM. Fizemos alguns desenhos aqui e chegamos em algumas características, né, que seria como princípios básicos, né, da qualidade, independente de qual qualidade que a gente esteja trabalhando, né. Então, uma das características é tentar prevenir aqui, eu anotei aqui, né, tentar prevenir os defeitos ao invés de ficar tentando consertá-los, né. Então, isso é muito importante, porque tem situação de controle de qualidade que não se conserta, né. Vamos imaginar aí uma roda de um carro que ela é feita de um material aí de alumínio muito específico. O material de alumínio muito específico, ele não recebe reparos, entendeu? Ele não recebe nada relacionado a, a do tipo assim, né? Vou pegar essa roda aqui e vou consertar. Ela não recebe solda. Então, tecnicamente, a gente poderia tentar, nesse caso, prevenir um defeito de fabricação do que ficar trabalhando no conserto, né? Então, não sei se vocês sabem, mas algumas rodas aí de Ferrari, né, algumas rodas aí de alguns carros, Lamborghini, por exemplo, eles pegam o cubo de aço inteirinho e dali eles moldam a roda, não tem emenda. Então, a indústria automobilística, nesse sentido, aí ela faz isso. Quando uma roda dessa trava ou estraga ou empena, você até desempena a roda. Agora, se ela tiver um rachadinho, essa roda ela tem que ser descartada. Essa seria, essa seria aí a ideia de tentar prevenir defeitos em vez de tentar o quê? Consertá-los. No nosso caso de desenvolvimento de software, isso nessa etapa aqui de prevenir defeitos, é onde você estressa os testes. Então, você está acostumado a fazer um conjunto de testes aqui, um conjunto de testes X, né, e esse conjunto de testes ele vem e passa em todos os testes, você vai começar a fazer algumas técnicas de teste para você tentar prever alguns defeitos do qual ninguém pensou ainda. E aí você coloca um algoritmo aqui randomizado, aleatório, baseado, sei lá, no algoritmo genético, por exemplo, e esse cara fica pegando o teste que você fez e fica mutando, aplica aqui uma mutação, né? Não sei se vocês, na disciplina de sistemas inteligentes, vocês vão ver o algoritmo genético lá com alguém, e lá aplicando a mutação, se o if era A maior que B, esse cara faz o seguinte, ele tem um if que troca os operadores. Então, ele vai criar uma mutação de A menor que B, ele vai criar uma mutação de A diferente de B, ele vai criando mutação disso daqui. E aí, você, nos critérios do seu teste, você vai tratando algumas coisas. Opa, era para ele ter sido reprovado aqui, ó, e ele passou. Então, ele entrou no if. E aí, agora, o que a gente faz? Então, a gente está prevenindo o quê? Defeitos através de uma técnica chamada mutação de teste. Porque, então, essa técnica de mutação, ela ainda está é, sendo melhorada, estruturada lá no campo do mestrado, mas já tem muita gente fazendo a aplicação disso daí. Então, essa seria a ideia aí de fazer a prevenição. A outra ideia é você tentar, né, ter a certeza de que esses defeitos foram encontrados. E uma vez que encontrou esse defeito, você vai tentar corrigir eles antes que eles estouram, né? Principalmente lá na tela do cliente, etc. Estabelecer e eliminar as causas, bem como os sintomas desses defeitos, e conseguir fazer um trabalho aqui de auditagem em cima, né, desse sistema, com a ideia aí de padronizar e ter procedimentos já estabelecidos para isso. Então, a ISO, né, a NBR 8402,
ela trabalha com o conceito de totalidade, o conceito de qualidade, né? Ele fala que esse conceito de qualidade, ele é quando você, na sua totalidade das características, entendeu? Você consegue satisfazer a totalidade das características, mesmo as que você está vendo, mesmo as que você ainda não está vendo. As que você está vendo são o que você tenta consertar, as que você não está vendo são os defeitos que você tenta se antecipar e já trabalhar numa possível correção. Então, essas necessidades explícitas, elas são aquelas, né, que estão ali de maneira formal, por algum pressuposto ou por alguma coisa que aconteceu dentro de alguma ferramenta de bug, um bug tracker, está relatado no Redmine, está relatado no Trello, está relatado em algum local, e o próprio usuário, cliente, ou alguém que testou, conseguiu evidenciar isso. Então, isso daí está de maneira muito explícita. Então, esses requisitos, eles sempre vão definir condições em que o produto ou esse serviço aí devem ser utilizados. Né? Então, ó, tem esse defeito, as condições é isso. Olha, toda hora que der o problema tal, na hora de você tentar fazer o login, eu quero que você vá lá e tenta limpar o cache do navegador. Por incrível que pareça, ainda tem isso até hoje dentro de arquitetura de microserviços que eu já vi em alguns clientes. Então, acontece. Então, o cara sabe as condições desse produto, desse serviço, né? E diz que tem que ser feito dessa forma, até ele encontrar uma solução. As implícitas são aquelas que, embora ninguém expressou, ninguém falou nada, né? Elas precisam ser documentadas e elas são necessárias para o usuário. Então, essas qualidades implícitas, né? Elas têm aí algumas situações que ninguém falou nada, ninguém diz que tem que ser assim, mas vamos dizer que seria o óbvio para alguém, ok? Teria que ser o óbvio para alguém. Então, esse óbvio poderia ser um óbvio para o programador, é óbvio, para a área de negócio é óbvio, e etc. Como a gente não consegue trabalhar no campo do óbvio, porque o óbvio para um não é o óbvio para outro, isso daí são problemas que geralmente geram um problema lá na frente, um defeito, né, do qual poderia ter sido antecipado. Então, essas implícitas, elas, embora não sejam expressadas nos documentos, elas são necessárias. Então, uma velocidade de conexão, um tempo de busca razoável, um local no campo para poder vincular uma informação A com uma informação B, né, a transmissão desse documento para um outro sistema e por aí vai. Então, implícitos, o que é implícito? São tanto aqueles documentos, aquelas coisas, requisitos, que não precisam ser documentados porque são óbvios, e mesmo os óbvios, eu prefiro que você coloque isso na documentação, mesmo que é melhor pecar pelo exagero do que pecar pela falta, ok? Como também aqueles que não são percebidos, né, como necessários, mas que chegam num determinado momento, né, e ele traz aí uma consequência, né, para o seu produto. Então, a qualidade, seja ela utilizada no contexto de software, de serviço, em qualquer situação, hoje em dia não é mais que uma obrigação, entendeu? Então, a qualidade, você pode entender a qualidade seguinte: qual que é a obrigação? A obrigação, qual que é o mínimo necessário? O mínimo necessário é o que eu posso denotar aqui de qualidade, entendeu? Então, assim, é quando você faz, é mais do que sua obrigação. Mamãe, tirei 10 na escola, tal, não sei o quê, parabéns, menino, você não fez mais que sua obrigação. Basicamente é isso. É um controle de qualidade que a mãe tem em cima dele. Se ele baixar ali, ela vai descer o cacete. E aí ele vai começar a entender como é que funciona o controle de qualidade. Bacana? Então, seria algo nesse sentido. Então, essa qualidade, ela deixa de ser um diferencial, sabe? Sabe quando você fala assim, olha, que a qualidade da pessoa é um cara honesto, trabalhador, entendeu? É um cara que respeita a esposa, etc. Gente, isso não é qualidade, não. Isso é mais do que obrigação do cara. Porque isso daqui também não pode ser entendido como um diferencial do mercado, entende? Então, assim, a gente não pode ter essas condições muito. A gente tem que desmistificar algumas coisas nesse cenário. Existem coisas que
a qualidade vai trazer para você, que você vai dizer que não é mais que obrigação, e o mercado vai começar a entender isso não mais como um diferencial. Entendeu? Então, quando você é bem atendido dentro do estabelecimento comercial, isso é um padrão de qualidade que a empresa tenta alcançar, mas ela não pode utilizar isso daí mais. Hoje as pessoas não aceitam isso daí mais como sendo vamos dizer assim, um diferencial. Pô, é o mínimo que você espera quando você se desloca da sua casa e vai a um estabelecimento, algum restaurante, você espera ser bem atendido, entendeu? Então, é algo, você espera ser respeitado, você espera uma série de situações. Então, é o mínimo que pode ser feito, ok? Então, isso não é tão assim, né? Não pode, esse padrão, né, em qualquer ramo de atividade, seja necessária um controle maior ou não, ela vem para poder garantir o quê? Essa satisfação do cliente. Então, ser bem tratado é um critério de qualidade, não passa de uma obrigação e não pode ser considerado diferencial. É o mínimo que essa empresa tem que o quê? Entregar. Então, a qualidade hoje em dia, ela é uma possibilidade que a empresa tem de vender mais e lucrar mais. No software, ele é um pré-requisito para que você construa softwares de cada vez mais rápido, mais ágil, com um custo cada vez menor. Se bem que os profissionais estão, né, muito valorizados, né, está gerando aí uma bolha técnica, etc., mas tirando esse aspecto, a qualidade vem para poder diminuir, né, esse custo e etc. Se aplicando controle de qualidade já está caro o sistema, imagina se você não tiver nenhum tipo de controle de qualidade. Então, você gasta demais lá na frente, porque o controle de qualidade para o software, ele implica diretamente no item chamado manutenibilidade. Esse nome bonito aqui, né, ele pega um produto que custou para a empresa algo em torno de 80 mil para poder ser desenvolvido, a empresa, para poder manter esse cara, num período de 2 anos, entendeu? Ela gasta só para manter 120 mil. Então, se ela somar em 3 anos, ela gastou 120 mil para manter aquele produto, mais 80 mil para poder criar. Entendeu? Então, qual que é a ideia nossa? Tentar diminuir esse custo aqui e tentar diminuir o máximo possível esse cara aqui. Como é que você faz essa redução? Aplicando critérios de qualidade, nesse caso, né, de software. Beleza, então, falando de qualidade de software, então, agora a gente já entra não só em qualidade, mas agora qualidade de software, né? Você tem alguns autores, né, famosos aí, né? Prisma é um cara muito foda nessa área, o tal de Bartier, na verdade é Bartier, a pronúncia, né? Então, são autores que sempre trabalham muito forte nessa questão aqui do, dessas documentações. Eu esqueci o nome do cara, acho que lembrei, Tannenbaum, né? O Tannenbaum também tem muitos livros, né, que expressam algumas situações aqui sobre esses temas, né? Então, assim, a complexidade dessa palavra, ela é muito difícil de ser definida, porque é uma palavra extremamente genérica. Então, assim, o que que é uma coisa genérica, né? O que que é uma coisa abstrata? É aquilo que você não consegue definir tão bem. Você sabe o que é, você entende, mas você precisa contextualizar e você precisa definir regras para poder você conseguir caracterizar. Então, por exemplo, assim, ó, animal. Tá, o que é um animal? Você já viu um animal andando por aí? Se você não definir algumas regras de qual animal você está falando, você não consegue definir, né, o termo animal, porque o termo animal, ele é um termo muito, muito o quê? Entendeu? É muito abstrato. Então, você fala assim, olha, tem 4 patas, não sei o quê, tal, é mamífero, aí você consegue chegar numa definição de animal. Quando você chega nessa definição de animal, você saiu do abstrato e foi para o concreto. Então, você tem aqui, ó, animal, extremamente o quê? Abstrato. Tanto é que se eu for fazer uma classe animal lá em Java, você vai marcar ela como abstract. E aí, quando você vai descendo ela aqui, quanto mais você vai colocando critérios aqui, mais você chega numa classe concreta.
você passa por reino, você passa por tipo, mamífero ou não, tal, até que você chega aqui ó, no elefante. Então, o que que é um elefante? Ele é uma classe o quê? Concreta. Ele concretiza um termo abstrato. Então, toda vez que você tem uma coisa que concretiza um termo abstrato, você define uma relação de é um. Então, o elefante é um animal. No software, quando a gente fala de qualidade, é da mesma forma. Você vai precisar sair do nível de abstração dessa qualidade e descer para um nível que de concretização. Para você chegar no nível de concretização, você vai precisar definir, né, alguns critérios. E esse critério é o que vai diferenciar uma empresa A de uma empresa B de uma empresa C. Quanto mais arrochado for esse critério, mais você consegue definir, maior é o seu custo, contudo, maior pode ser a sua visibilidade no mercado, porque você passa a ter alguma coisa, você passa a sair do óbvio, você passa a sair de alguma situação e aqui sim você consegue definir algum diferencial em relação ao mercado, principalmente na fase aí de concorrência que nós estamos. Então, quando você fala de qualidade, sugere que essa qualidade de software seja implementada e não somente uma ideia. É um desejo, né, da organização ir para essa classe concreta. Então, o Prisma, ele faz algumas colocações lá que diz respeito a essa concretização, a esse fato aqui. Então, ele coloca que definir, né, explicitamente o termo qualidade de software, entendeu? Quando o mesmo é dito. Ou seja, eu preciso, dentro da empresa, ter uma definição do que a empresa entende por qualidade de software. Eu preciso criar um conjunto de atividades, então tem que criar um conjunto de atividades que irão garantir que cada produto que eu fiz dentro da engenharia de software, ok? Exiba ou dê ou esteja ou saia, entendeu? Com essa alta qualidade. Beleza. Como então que eu deixo claro para todo mundo o que é qualidade dentro da minha empresa? Eu vou criar um conjunto de situações, de regras, de atividades, onde eu vou mapear nela o que é necessário dentro do critério da engenharia de software, que esse software meu aqui saia da fábrica com esses requisitos mínimos aqui, e aí eu vou dizer que meu software é um software de alta o quê? Qualidade. Então, por exemplo, quanto maior a empresa, maior são esses conjuntos de atividades, maior é o critério dessa área da qualidade, ok? Então, é algo nesse sentido. Para isso, existem alguns modelos, existe aqui alguns modelos de maturidade tanto da construção de software quanto da empresa, no que diz respeito à maturidade que essa empresa tem, entendeu? Em relação a construir software. Então, você tem ali modelos de maturidade da fábrica de software, né? E você tem modelos de maturidade da empresa em relação ao que ela dá conta, o que ela detém de processos, né? Para construirmos software. Entendeu? Então, você pode ter certificações tanto pessoais da sua equipe, de pessoas individuais, quanto você pode certificar também a sua empresa. Um próximo item aqui, o item 3, é que a qualidade ela tem algumas situações que você precisa tratar quando se diz respeito ao software. Então, querendo ou não, para todo mundo, um critério de qualidade para o software é, entendeu? Atividades que eu vou garantir esse tipo de controle. Então, eu tenho que conseguir ter aqui, eu tenho que realizar atividades na minha empresa, ok?
de segurança, da qualidade, da aplicabilidade, ou de como eles estão aplicando essa qualidade em cada projeto de software. Por exemplo, a sua empresa, tipo o Senai é ISO 9000. O ISO 9000, ele traz um conjunto de situações de o que tem que ser feito para garantir esse ISO aqui, para você certificar a empresa. Beleza? Só que a ISO, ela estabelece em alguns capítulos dela um controle de garantia disso daqui, que é a segurança de eu, como empresa, estar aplicando a metodologia, o método ISO, ok? Então, elas fazem auditoria interna, fazem auditoria externa, elas visitam a empresa de surpresa e pegam um processo ali e se passa por cliente, vai até o fim do processo e verifica se o processo está sendo seguido. Ela faz alguma coisa que dá segurança na qualidade e da aplicabilidade disso daqui. Você, dentro da sua fábrica de software, você tem que ter isso para cada caixinha de produto que você tem ali. Para cada linha de produção. Você tem que ter mecanismos que olhem para o que você definiu aqui, entendeu? De itens da qualidade de software que deve ser respeitada dentro de cada produto, de acordo com a engenharia de software, se esses itens estão sendo respeitados na hora de configurar o software. Quando o programador está comitando, enviando para o Git ou para o SVN, ele está fazendo um ADD no comentário? Quando você está iniciando o trabalho, você está fazendo, entendeu? Um push do projeto, você está pegando o push que veio e gerando uma nova branch de trabalho que você está trabalhando. A branch de trabalho seu tem um padrão de nomenclatura, o nome dela, traço, o número da atividade, sei lá. Quando você vai embora, você está mandando esse código para o Git, fazendo um push. E quando você manda um put para o Git, você já está indo lá, colocando na develop, mandando para a stage, gerando o build e apagando essa branch que você criou aqui para não deixar lixo lá. Entendeu? Ou seja, você está seguindo todos os critérios de qualidade do Git Flow, por exemplo. Entendeu? Então, assim, isso que eu acabei de colocar aqui é o item 3. Desculpa, é o item 2 aqui. Né, de eu enumerar um conjunto de atividades, né, que vai garantir que eu exiba dentro desse produto meu aqui uma alta qualidade. O item 3, eu vou ter alguém, métodos, procedimentos, que vão fazer com que eu entre aqui dentro e verifico se esses caras estão fazendo isso. É tipo uma auditoria operacional. Essa auditoria eu pego se os caras estão fazendo isso daqui ou não. Entendeu? Você tem estabelecido no seu documento que o tempo de resposta para desenvolver um requisito ou para resolver um bug, aí você tem os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, até o nível 5. Os de nível 1, por exemplo, você tem que resolver em 10 minutos. A partir do momento que alguém estabeleça, né, que você está ciente desse problema. A sua equipe está resolvendo em 10 minutos? Porque se a sua equipe não estiver resolvendo em 10 minutos, ok? Você teria problemas em relação a garantir essa qualidade, a garantir a segurança dessa qualidade, ok? Então, quando você está trabalhando aqui, eu estou dando um exemplo só do Git, mas você pode ter isso para design pattern do projeto, que seriam os padrões de projeto que o Vinícius colocou aí. Você tem isso aí na hora de construir um método. Você tem isso daí na hora de respeitar a lei de Amdahl's lá e saber se o problema pode ser paralelizado e qual que seria o ganho desse percentual que você vai ter de desempenho, porque desempenho é um requisito de qualidade. Você pode ter isso daí na hora de escrever clean code, né? Você tem isso daqui na hora de o software seu ter um método que não receba
200 parâmetros e ele passa a receber um objeto só, e esse objeto é tratado ali dentro, e esse método não tem mais do que X linhas, então a complexidade ciclomática dele fica menor que tanto. Então, você tem uma série de coisas de qualidade que você pode parametrizar dentro do seu software. Entendeu? Então, isso daqui é muito, muito importante, né, que a gente esteja sabendo desse critério aqui, ok? E, por último, não menos importante, o item 4, existem, deixa eu ver se eu consigo pôr na outra folha. Conseguiria, né, se eu não tivesse extrapolado aqui. Então, vamos ver se a gente faz uma manobra. Não vamos pirar o cabeção do lado aí, não, viu, galera? Aqui é porque nós não é bobo, né, cara? Não nascer monta, aqui é só o jeitamente o andado de bobo. Deixa eu ver aqui primeiro. Pronto. Sem perca de conceito aqui nenhum, né? Vamos lá, item 4. Então, o item 4 nosso aqui seria requisitos do tipo seguinte: eu tenho que usar algum tipo de métrica, eu tenho que utilizar algum tipo de métrica, ok? Para que eu possa gerenciar isso. Aprenda uma coisa: não se gerencia aquilo que não se mede. Se eu não consigo medir, eu não consigo dizer quanto tempo eu gasto. Se eu não conseguir medir, eu não posso dizer quanto tempo a minha fábrica gasta. E se eu não meço e eu não sei dizer quanto tempo gasta, eu não consigo fazer a gestão disso, eu não consigo prometer prazo, ok? Então, se eu não consigo medir, não consigo dar prazo, eu não consigo ter, então, um indicador, ok? Então, por exemplo, vamos supor que a minha produção seja de quatro copos por hora, beleza? Então, eu consegui colocar uma métrica aqui, consegui. Uma métrica minha aqui de produção por hora. Se eu não sei quantos copos eu produzo por hora, ok? Dizer, eu não vou conseguir dizer para você se eu consigo te entregar em 10 horas 40 copos. O cliente me pede 40 copos e me dá um prazo de 10 horas para eu produzir. Sem eu saber quantos copos que eu gasto para produzir por hora, como é que eu digo para ele se eu consigo entregar ou não? Qualquer resposta sua vai ser uma axiologia, um chute baseado em algum tipo de história. Então, se eu não tenho métrica, eu não consigo fazer nenhum tipo de gestão. Então, eu não gerencio aquilo que não se mede. É uma tatuagem que a gente tem que ter na nossa vida. Não se gerencia aquilo que não se mede. E se eu não gerencio aquilo que não se mede, eu não posso colocar índices. Eu não posso gerar índices de melhorias. Então, eu quero aumentar a minha produtividade em 20%. Beleza? Vamos colocar aqui em 25% para poder dar uma conta exata. Certo? Ou seja, se eu quero aumentar minha produção em 25%, baseado, então, em 4 copos por hora, quer dizer que eu quero chegar no ponto que eu vou conseguir produzir 5 copos por hora. Ou seja, isso daqui para mim é uma KPI, uma KPI. É um índice, entendeu? Chave de planejamento. Na qualidade de software é do mesmo jeito. Se eu não consigo construir essas métricas aqui, como é que eu vou dizer que o meu código tem qualidade ou não? Como é que eu vou melhorar essa qualidade ou não? Como é que eu vou aceitar uma série de situações de produção, de fábrica e etc. Então, não se gerencia aquilo que não se mede. Então, é algo que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Se eu não consigo criar uma métrica, se eu não consigo gerenciar essa métrica, eu não consigo criar um índice.
entendeu? Se eu não tenho um índice, eu não sei se eu preciso melhorar, não sei se eu preciso manter, ou não sei se eu preciso baixar. Todo mundo aqui tem uma métrica, todo mundo que tem carro ou moto tem uma métrica de vida. Gastar menos com manutenção e que ele faça o maior número possível de quilômetro por litro. Entendeu? Então, se o seu carro faz 9, 8 quilômetros por litro, você sempre quer fazer 10, você sempre quer fazer 10,5, 11. E você sonha em ele fazer 11. Entendeu? Então, isso para você, cara, é o quê? É um índice. É um índice de melhoria do consumo. Tá, agora, beleza. Como que eu posso fazer para atingir essa melhoria? Não, então agora eu já tenho uma métrica, que ele faz 9,5. É factível ele fazer 11? É. Então, tem algumas coisas que eu posso fazer para que ele possa fazer 11 quilômetros por litro. Agora, eu não sei quantos quilômetros por litro o meu carro faz. Eu não sei que modelo que é desse carro que eu tenho. Eu não entendo nada disso. Eu quero fazer 11 quilômetros por litro. Na verdade, você nem sabe se 11 quilômetros por litro é vantajoso ou não. Entendeu? Então, é basicamente isso que eu quero colocar para vocês. Então, na qualidade de software, nós devemos usar métricas para que eu possa desenvolver as estratégias para melhoria, usar métricas para desenvolver, as estratégias para melhoria do processo, ok? De software. Por isso que na fábrica você tem uma disciplina de projeto e uma disciplina de processo. O projeto é o que você vai fazer. O processo é como que você vai fazer. O que você vai aplicar, qual é a arquitetura, o que é isso daqui. Então, eu tenho que usar métricas para isso daqui. Porque senão, cara, eu não consigo, né, saber qual é a qualidade final do meu produto, eu não consigo medir, cara. Aquilo, novamente, se eu tenho um carro que é um Renault Kwid, um Up, ou sei lá o que que é, ele já está fazendo 12, 13 quilômetros por litro na gasolina. Por que eu quero fazer 11? Eu vou baixar, eu vou consumir mais, faz sentido? Não faz. Agora, eu tenho uma Land Rover, faz 6 quilômetros por litro, e eu quero chegar em 12. É impossível fazer ela chegar em 12. Só se você descer e empurrar ela. Entendeu? Então, assim, essas métricas, ela ajuda na qualidade final do produto, ela ajuda você a dizer o que, que você quer fazer. E que esse o que, que você quer fazer seja algo factível e que você consiga chegar nessa conta. Porque senão você não vai conseguir ter nenhum indicador, nenhum indicativo se é factível ou não. Então, você vai buscar constantemente essa qualidade. Ok? E você não deve fazer isso só no começo do projeto. Você tem que estar o tempo todo preocupado com isso, igual o Edivan acabou de colocar aí, ó, classe P, NP, NPC. Então, eu tenho que estar o tempo todo, na hora que eu estou codificando, se meu código é legível, se meu método não está muito complexo, se ele consegue resolver em tempo polinomial ou não, se é uma equação quadrática ou não, qual que é o tamanho dessa entrada para essa equação quadrática. Porra, vai vir, eu tenho um problema que eu tenho que mapear todos os pontos, todas as árvores de um parque, porque senão eu não consigo fazer um negócio chamado manejo florestal. E aí, toda vez que você fala que vai mudar uma árvore de um lugar para outro, para poder você fazer um manejo, eu quero armazenar o histórico disso. Isso daqui tem alguns milhões de informações de pontos geográficos. Quando eu mudar para cá, eu tenho que replicar todo mundo aqui de novo. E aí eu quero, numa ferramenta, visualizar o antes e o depois, numa ferramenta só. Esse cara consegue carregar aqui, cara, essas informações, entendeu? Então, por que é complicado? Porque esse problema aqui não é um problema de resolução em tempo polinomial. É uma equação aqui cúbica. É não polinomial isso daqui. Então, eu tenho que ter máquina, eu tenho que processar parte no núcleo 1, parte no núcleo 2, eu tenho que fazer um processamento distribuído para isso aqui, tem que ter GPUs, tem uma série de coisas. Senão, eu vou falar para o meu cliente o quê? Cara, isso que você quer fazer, não tem jeito de fazer.
e você ainda se queima, que você vai falar que não tem jeito, ele vai atrás e acha alguém que faz. Entendeu? Então, assim, isso são critérios de qualidade. Se você não consegue gerenciar isso aqui, você não consegue medir, você não consegue dizer, então faz sentido. Então, a busca por qualidade, ela tem que ser uma busca constante. A todo momento, você tem que estar preocupado com isso. Desde o levantamento de requisitos, até o deploy da aplicação e ainda no pós-deploy, porque você, quando faz o deploy de uma aplicação, você tem que se preocupar com o treinamento do usuário. Se você mudar, né, a cor do capim, né, o burro do lado de lá não pode morrer de fome, cara. Desculpa a analogia aí, mas não estou chamando ninguém com esse nome. Eu estou tentando dizer o seguinte: se você mudou alguma coisa, você tem que notificar as pessoas de que foi mudado, que foi alterado. Você tem que refazer e reerdar o treinamento. Então, é muito, muito sensível isso. Não adianta você colocar um programa em produção e aí você não fala nada. Vou te dar um exemplo nosso lá. A licença de pesca nossa lá era uma licença muito simples, né? Era uma licença assim, ó, você entrava no site, olha só, uma mudança bem simples de fluxo aqui. Você acessava o site, preenchia um requerimento, o sistema emitia para você a licença de pesca e o DARI. O DARI é o boleto, tá? Documento de arrecadação. Boleto. Ou seja, você entrava no site, preenchia o requerimento, o sistema já emitia para você a licença de pesca. E aí o cara lá, quando fosse fiscalizar você, ele pediria a sua licença de pesca e o comprovante do pagamento do boleto. Você tem que andar com esses dois, senão dá ruim. Beleza, fomos lá, colocamos esse cara aqui no serviço do portal do governo, GovBR, GovBR, portal único de todos os serviços de todo o estado e tal. O cidadão entra lá agora no site do GovBR, não é mais aqui no site da SEMAD, já mudou. Agora é no site do gov.br, que é um atendimento cidadão único, que inclusive sugiro vocês fazerem o cadastro lá. Aqui dentro você vai procurar o serviço que você te interessa, vai localizar o serviço de pesca, vai fazer o requerimento, vai emitir o DARI, vai pagar, vai esperar ser compensado. Não interessa se é em 2 minutos, em 10 minutos essa compensação, mas você tem que esperar. Vai voltar no sistema, aí sim o sistema vai autorizar você imprimir a licença. Para nós é um fluxo muito simples. Ué, antes eu pagava, eu emitia o DARI, né, e depois já saía com a licença. Agora não, vou ter que esperar o boleto ser compensado. Beleza, eu espero. Para nós é tranquilo, mas tem que dar um treinamento para alguém. Porque esse treinamento ele vai ser um critério de controle de qualidade. Ok? Por quê? Não é só na construção de software, é até no momento onde o cidadão acessa um serviço do qual você está provendo, ou a sua empresa. Ok? Então, isso daqui é muito, muito importante. Então, qualidade de software é um processo sistemático, grandão, né, que você sistematiza ele, que foca em todas as etapas, em todos os artefatos produzidos, que tem o objetivo de garantir a conformidade, entendeu? Desses produtos gerados em todas as suas etapas, tanto de processo quanto do próprio meio de produção dele, eliminando todos os possíveis defeitos. Isso é uma definição de qualidade de software. Ok? Então, é isso que eu queria chegar. Você tem ali uma busca constante pela qualidade, ok? Você vai ter ali um processo sistematizado, porque a sua empresa vai te dizer como é que é o processo de qualidade dele, que foca no produto ou no serviço, ou nas diversas etapas daquilo que foi produzido, ok? Garante uma conformidade, se esse cara aqui está conforme a leis estaduais, regulamentações, ou aos seus controles de qualidade que você colocou, tentando, entendeu? Eliminar todos os possíveis bugs ou defeitos que possam vir a surgir. Então, basicamente, o nosso controle de qualidade é isso. A todo esse serviço que você faz do início até o fim e se preocupa com o pós-venda, por exemplo, isso aí é controle de qualidade.
Você entra em algum lugar, faz uma compra no supermercado, você não tem o hábito de receber uma ligação, né, de uma área de qualidade do supermercado perguntando para você o que você achou da experiência de ir lá fazer compra no supermercado dele. Mas você tem, quando isso acontece, quando você é atendido em um banco, quando você é atendido na hora que você compra um carro, né? Tem todo um trabalho em outras empresas, o que você está achando do produto. Isso é controle de qualidade, entendeu? Então, são todas as etapas, não é só a parte de construção do software. Então, vou encerrar por aqui, abrir para as dúvidas e os questionamentos, e para isso, então, vou encerrar a gravação aqui.